queria saudar os irmãos na graça e no amor de Jesus, a todos os irmãos que estão conosco no nosso canal no YouTube, e você que não se inscreveu ainda, você está conosco, você possa fazer isso, para nos ajudar, a fim de que possamos cada vez mais crescer as nossas programações, diversificar os nossos conteúdos para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? E nessa noite, irmãos, eu quero trazer uma palavra, um estudo bíblico com o tema Olhando para Cristo. E eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o verso 3. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 3, dessa fantástica epístola aos Hebreus, que fala da transição da velha aliança para a nova aliança, com profundidade, com tremenda graça e entendimento. Hebreus 12, do 1 ao 3, fala assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. A Deus seja a glória pela sua palavra. Irmãos, como bom batista, nós temos o Inário Batista, nosso cantor cristão, e o hino 579 do nosso cantor cristão tem o título Olhando para Cristo, e essa canção é a canção oficial dos pastores batistas. Então todo pastor batista sabe, do valor que essa canção tem e da sua letra, que fala em termos de ministério, em termos de fé, em termos de carreira cristã para com os nossos líderes e nossos pastores. Meus irmãos, esse texto ele fala de muitas verdades, mas o subtítulo diz que é uma exortação a permanecer na fé e na santificação. Talvez o livro de Hebreus é o livro que mais fala profundamente sobre santificação, uma doutrina bíblica muito importante, entre tantas outras que a Bíblia nos relata. Mas Hebreus fala com propriedade, fala com uma questão de um processo que todo cristão deve estar dentro, que é a santificação. Paulo vai dizer na sua carta aos Tessalonicenses que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vossa conversão, o processo de Deus em nossa vida. E no capítulo 12, essa palavra é ainda mais contundente. O capítulo 12 fala sobre a questão do testemunho, a questão do permanecer na fé e a questão da correção, a correção de Deus para aqueles que são chamados seus filhos, e que a correção de Deus, ela deve ser suportada, porque como filhos de Deus, nós podemos ser corrigidos por Ele, e isso será de grande valia para nós, porque no verso 6, diz que o Senhor corrige e açoita todo aquele que Ele tem como filho. Meus irmãos, ninguém alcançará maturidade espiritual sem olhar para Cristo. Ninguém alcançará um crescimento espiritual, seja a igreja que você fizer parte ou faça parte,
seja o tempo de cristão que você possa ter, muito ou pouco, seja o título ou a função que você exerça na igreja, a verdade é que ninguém alcançará maturidade espiritual sem olhar para Cristo. E o olhar para Cristo implica algumas atitudes, implica algumas ações nossas no nosso dia a dia. Então, essa maturidade espiritual, que Paulo vai dizer lá aos Efésios, que nós não podemos ser mais como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, mas como aqueles que estão edificados na fé, estão arraigados na palavra e na fé em Cristo Jesus. Ninguém alcançará essa maturidade sem olhar para Cristo. E olhar para Cristo é, em primeira instância, olhar para a sua palavra. Em João 5,39, Cristo disse: examinais as Escrituras, porque cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, em primeira instância, olhar para Cristo é olhar para a sua palavra. Em segunda instância, olhar para Cristo é olhar para a sua graça. E em terceira instância, olhar para Cristo é olhar para a sua obra. Então, quando nós temos o olhar em Cristo, certamente essa maturidade chegará e alcançaremos aquela estatura de varão perfeito que o apóstolo Paulo declara na sua carta. O exemplo de Jesus é suficiente para não retrocedermos na fé. Isso aqui, irmãos, é muito importante para a gente pensar. Nós não carecemos de mais nada para seguirmos em frente em Cristo, senão o seu próprio exemplo. Quando Paulo diz para os coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo não está se vangloriando, Paulo não está dizendo que ele era alguém de um patamar muito superior espiritualmente, mas ele está colocando algo bem simples para nós entendermos. Assim como eu tenho seguido o exemplo de Jesus, siga o meu exemplo. Eu estou copiando a vida daquele que me chamou para o ministério. Então, se espelham não na minha vida, mas no testemunho que Deus tem me dado de fé e de vida cristã. Então isso, irmãos, nos implica a nós pensarmos se nesse tempo difícil da história, se nós temos olhado de fato para Cristo. O que percebemos nas entrelinhas é que algumas pessoas, alguns cristãos, deixaram de olhar para Cristo devido a essa aflição global que nos alcançou. E as suas atitudes e as suas posturas nos mostram essa realidade. E eu quero usar nessa noite algumas aplicações sobre essa passagem de Hebreus 12, do verso 1 ao verso 3. Mas antes disso, eu quero usar alguns exemplos para nós entendermos aqui o que significa olhar para Cristo. E aí eu quero usar alguns exemplos na Bíblia de pessoas que olharam para o Senhor, e isso foi preponderante para que eles terminassem a sua carreira de fé de uma forma que glorificasse o nome do Senhor. Se Josué, lá no capítulo 1, não fosse exortado pelo próprio Deus a olhar para o próprio Senhor, e não para a direita e nem para a esquerda, certamente Josué não conseguiria liderar aquele povo imenso para herdar, para conquistar a terra de Canaã. Se Caleb não tivesse olhado para o Senhor na sua vida, certamente ele não teria condições de sair para a guerra aos 85 anos e para receber Hebrom como terra que foi prometida pelo Senhor
quando ele tinha 40 anos. Se Paulo não olhasse para Cristo, Paulo não suportaria os açoites, as aflições, as prisões e abandonaria a sua fé. E tantos outros irmãos, se não tivessem olhado para o Senhor, não conseguiriam chegar aonde chegaram. E isso também serve para nós. Quando nós olhamos para Cristo, nós temos uma perspectiva de continuidade, de perseverança, de foco, de determinação de até o final seguimos ao Senhor, seja com lutas, seja com bênçãos, seja com enfermidades, seja com pandemias, seja com qualquer outro tipo de situação. E eu queria usar algumas aplicações, rapidamente, para nós pensarmos sobre essa rica porção da Palavra de Deus. Em primeiro lugar, a parte A do versículo 1 fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Em primeiro lugar, irmãos, estamos em um Big Brother e o mundo testa a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, vai dizer, portanto, ou seja, é um advérbio de conclusão, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Meus irmãos, a nossa vida não precisa, eu e você não precisamos como cristãos participar de um Big Brother num programa de TV, porque a nossa vida já é um Big Brother. E o autor aos Hebreus vai dizer, olha, há uma multidão de testemunhas que tem visto e contemplado a sua maneira de viver, a sua fé, o seu testemunho, seu tratamento com a sua esposa, seu carinho para com seus filhos, seu ardor pelo Evangelho, a sua constância na igreja. Tudo isso o mundo vê, e o mundo nos testa, irmãos, todos os dias. E o mundo, ele tem feito isso desde quando nós declaramos lá atrás e entregamos a nossa vida ao Senhor. Desde então vivemos nesse Big Brother, que só vai terminar quando nós partirmos desse mundo, ou quando Jesus vier em glória para buscar os seus eleitos, os seus escolhidos, a sua igreja. Mas é necessário entendermos isso. Eu estou dentro de um Big Brother, onde o meu testemunho, onde a minha perseverança fazem parte de algo que pode glorificar o nome do Senhor. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre os montes, nenhuma luz debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, para que brilhe em toda a casa, e as suas boas obras glorificam ao vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, nós somos vistos, nós somos julgados todos os dias pelo mundo, e somos testados todos os dias a nossa fidelidade e o nosso compromisso com Deus. Ainda que o mundo não queira compromisso com Deus, o mundo testa o nosso compromisso com Deus. E nós devemos entender isso. E nós devemos entender, por causa disso também, que é importante a nossa santificação. Não somente para a glória de Deus, mas também porque estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Em segundo lugar, versículo ainda primeiro, a parte B, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
O pecado é uma espinha ou um espinho para andarmos na fé em Cristo. O autor vai dizer, olha, deixe todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O texto, irmãos, em nenhum momento está falando ou é de primeiro destinatário o mundo e aqueles que não são cristãos. Mas o texto é um texto voltado para a igreja, para os cristãos espalhados no mundo inteiro. Então, a exortação é: deixemos todo o embaraço. Irmãos, não serão poucos os embaraços que Satanás tentará nos colocar para que nós desistamos da carreira cristã, do ministério que Deus nos concedeu, dos dons que Deus nos concedeu pela sua graça e de tudo aquilo que Jesus nos oferece. Não serão poucos os embaraços. Satanás é expert em colocar em nosso caminho embaraços. E aí nós devemos pedir a Deus que nos mostre todos os dias quais são os embaraços que têm impedido a nossa trajetória de fé. No Salmo 139, o salmista Davi, entendendo isso, diz: Senhor, sonda-me e me conheces. Vê se há algum caminho mau, algum embaraço na minha vida, e me guia pelo caminho eterno. Então, o autor está nos exortando a nós deixarmos toda a questão que nos implica em desistirmos ou retrocedermos no nosso chamado, na nossa fé, no nosso caminhar. Mas, irmãos, como nós vamos entender o que significa embaraço? É quando nós começamos a perceber, e a nossa oração que Deus nos mostre isso, quando nós começamos a perceber que de forma paulatina temos deixado a nossa aliança com o Senhor de lado. E aqui eu não quero só dizer de deixar de ir na igreja, porque isso é só um sintoma. Mas não é só isso. É quando eu deixo realmente de testemunhar da minha fé. É quando os meus princípios que Deus me deu, os meus valores, não são mais parte integrante do meu dia a dia. Então essa fé que eu recebi e essa graça que eu recebi, elas não são mais tão valorizadas como era antes. O meu testemunho já não é tão mais firme, já não é tão mais sólido como já foi outrora. E certamente essas coisas acontecem quando o embaraço vem. E aí ele vai completar dizendo: e o pecado que tão de perto nos rodeia. Interessante que ele fala embaraço e depois ele fala pecado. Ele poderia dizer apenas somente pecado, né? Já seria bem claro. Mas, irmãos, é interessante porque embaraço são aquelas pedrinhas, são aquelas pequenas pedras que nós não percebemos, mas que nos tombam. É aquela pedrinha pequena que você passa na rua e ela é capaz de fazer você machucar um dedo, ou de rasgar o seu dedo, ou de fazer algo até pior, né, do que você possa imaginar. O embaraço são pequenas pedras que o inimigo coloca na nossa caminhada, trazendo perturbação e trazendo negligência à nossa vida cristã. Então ele vai lá: deixe todo embaraço, tudo aquilo que aparentemente é bom, mas tem te deixado fraco na fé, tudo aquilo que parece uma coisa boa, mas tem te deixado mais carnal, tudo aquilo que parece que é algo que é de Deus, mas não é,
tudo aquilo que parece ser algo da providência do Senhor, mas é algo que o inimigo tem plantado na sua vida, para te desestabilizar, para te tirar das coisas de Deus, pouco a pouco. E ele é expert em fazer isso. Ponto 3, a parte C do versículo fala assim: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Em terceiro lugar, irmãos, a vida cristã é uma carreira e não uma aventura. Eu estava dando uma palestra para casais lá na primeira igreja Batista em Umbás, meu querido amigo pastor Alexandre Gomes, e eu falava lá que a vida a dois não é uma aventura, e sim uma aliança, e sim um compromisso mútuo. E também eu quero falar a respeito da vida cristã. A vida cristã, irmãos, não é uma aventura. Hoje eu sou cristão, amanhã eu não vou ser mais. Hoje eu vivo uma vida de salvo, amanhã eu vivo uma vida de não salvo. Hoje eu me converti, amanhã eu me desconverto. A vida cristã não é assim. A vida cristã não é uma aventura que eu vivo de altos e baixos todos os dias, onde uma hora eu sou espiritual, outra hora eu sou carnal, uma hora eu quero Deus, outra hora eu não quero Deus, uma hora eu quero estar na igreja, outra hora eu não quero nem saber mais da igreja. A vida cristã não é uma aventura, a vida cristã é uma carreira. Paulo, encerrando sua carta a Timóteo, se preparando para ser entregue ao Império Romano para ser morto, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo nos ensina, irmãos, que a vida cristã é uma carreira. Quando alguém, ou pelo menos deveria ser assim, quando alguém vai fazer faculdade de advocacia, ou de engenharia, ou de medicina, ou de odontologia, ninguém pensa em fazer uma faculdade para abandonar a carreira, não é isso? Normalmente não. Normalmente alguém, quando faz uma faculdade dessas matérias, deseja seguir uma carreira e ter uma carreira de sucesso. E não é normal um médico ou alguém, um estudante, fazer a faculdade de medicina para depois de algum tempo deixar a sua carreira. A normalidade é que esse médico que vai se formar, ele possa cumprir a sua carreira e ele possa exercer a sua carreira da melhor forma possível, conforme os juramentos que ele faz. A vida cristã é a mesma coisa. A vida cristã não é uma aventura que eu vivo, não é alguém que está em um momento vivendo a fé e no outro momento não vive mais. É alguém que tem um prazer momentâneo de servir a Deus, mas na primeira adversidade ou na primeira tentação não tem mais. A vida cristã não é isso. A vida cristã é uma carreira. E quando eu penso na vida cristã como carreira, eu jamais vou querer abandonar, deixar de lado e retroceder, porque é uma carreira, e carreira se leva a sério. Quando um jogador de futebol ele entra, no esporte para ser jogador, a grande meta dele é ter uma carreira, e se for possível uma carreira vitoriosa, com títulos, com troféus, com estabilidade financeira. Então ninguém entra para ser um jogador de futebol para terminar a carreira logo em seguida, a não ser que haja uma grande contusão, a não ser que haja uma coisa
extraordinária que o force a abandonar a carreira. Mas, em suma, todos os jogadores pensam em fazer uma carreira, e uma carreira vitoriosa. Então, a vida cristã, guarde isso no seu coração nessa noite. A vida cristã não é uma aventura, mas uma carreira, onde eu preciso seguir e cumprir. E cumprir como? Cumprir com murmuração? Cumprir com incredulidade? É claro que não. Cumprir essa carreira com paciência, sabendo que a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Também Paulo vai dizer em Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, alguém que serve a Cristo de forma verdadeira corre a sua carreira cristã com paciência. E dentro dessa paciência, ele vai ter a experiência que vai produzir dentro dele a esperança. Amém, irmãos? E tem outro detalhe que é importante, que eu não posso deixar de falar: a carreira que nos está proposta. Deus não criou robôs, Deus não criou androides, Deus criou pessoas que têm uma liberdade de escolha. E ninguém é obrigado a servir a Cristo, ninguém é obrigado a servir ao Senhor na sua igreja, ninguém é obrigado a se dedicar na vida cristã pelos méritos de Cristo. Mas uma carreira que está proposta, é um propósito, e todo propósito que vem de Deus não pode de nenhuma maneira e forma ser abandonado e ser esquecido, mas é um propósito e não uma obrigação. O pastor Mateus, alguns meses atrás, aqui na igreja, trouxe uma palavra sobre a questão do legalismo na nossa fé. E tudo que eu faço de forma legalista, geralmente eu não tenho prazer em fazer, não tenho alegria espiritual de fazer, porque é algo obrigatório, é algo religioso, é algo legalista. Mas tudo que eu faço com o coração voluntário, com o coração quebrantado, certamente eu terei prazer e alegria e gratidão em fazer para o Senhor. Quando Davi estava voltando para o altar de Deus, depois de uma nuvem tenebrosa de pecado em sua vida, com Betseba, no Salmo 51 ele vai dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com um espírito voluntário. Então, aqueles que seguem ao Senhor e têm a sua carreira cristã no Senhor, correm a sua carreira com paciência e dentro de um propósito, e não uma obrigação religiosa. Mas tudo que fazem com gratidão e amor, seja uma oferta, seja a entrega de um dízimo, seja o estar na igreja, seja uma obra social, seja um evangelismo ou qualquer outra coisa, faz para a glória de Deus. E em quarto e último lugar, irmãos, verso 2 e verso 3: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quem olha e entende o que Jesus fez por ele, não desfalece. Isso aqui é uma verdade ao seu coração. Quem olha e entende o que Cristo fez por ele na cruz, discerne espiritualmente, não retrocede na sua fé.
Irmãos, interessante que o texto vai dizer: aquele que suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Cristo suportou a cruz, que nós não suportaríamos. Cristo desprezou a afronta, que muitas vezes nós não desprezamos, ou pelo contrário, nós retrucamos a afronta. E assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Então, aquele que olha para Cristo permanentemente na sua vida não vai desfalecer. O Salmo 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Uma coisa, irmãos, é passarmos um momento de angústia. Todos passaram. Uma coisa é enfrentarmos um momento de adversidade. Todos enfrentaram. Uma coisa é enfrentarmos um momento de luto. Todos viveremos um luto. Mas aqueles que têm uma carreira e não uma aventura cristã, aqueles que têm um ministério que Deus os deu, aqueles que têm a convicção da sua salvação em Cristo por meio da graça, não retrocederá. Será como aquela palmeira que pode até envergar, mas não se quebrará. E é por isso, irmãos, que nós devemos olhar para Cristo todos os dias, porque nele encontramos a graça, a alegria, a misericórdia e o poder para vencermos cada dia, cada adversidade, cada tentação que virá sobre nós. Mas quando nós olhamos para uma carreira, quando nós olhamos para algo que tem continuidade, irmãos, somos uma geração que eu faço parte dela, que somos contados como uma geração que deixa tudo pelo meio, pela metade. Uma geração tão ansiosa que começa uma coisa e não consegue terminar. Começa um projeto e não consegue acabar, nem mesmo solidificar. Somos essa geração. Eu me incluo nessa geração, tendo essa característica da falta de continuidade, da falta de um processo contínuo, de um PDCA em nossa vida, como fala a linguagem das empresas. E isso tem sido uma tônica em nossa geração de cristãos, a falta de continuidade. E infelizmente essa pandemia trouxe algumas rupturas, trouxe algum tipo de nível de desânimo em muitos corações e também em cristãos. E aí nós podemos observar se estávamos ou não olhando para Cristo. Quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, Pedro corajosamente vai, ao contrário dos 11 que ficaram no barco. E Pedro andava sobre as águas de forma milagrosa. Mas quando ele olhou para o lado, e não mais para Cristo, quando ele olhou para ou sentiu o vento contra ele, Pedro começou a afundar. Então, irmãos, quando nós deixamos de olhar para Cristo, começamos a afundar na fé. E começamos a viver uma vida cristã cheio de altos e baixos, e principalmente de um desânimo profundo. E o estar na igreja ou não estar na igreja é um sintoma, mas existem vários sintomas que compõem essa carreira cristã que está sendo deixada de lado. E para terminar, irmãos, nessa noite, de tudo que nós refletimos aqui nessa noite, podemos entender uma coisa claramente nessa noite em nome de Jesus:
que olhar para Cristo é decisivo para quem quer servi-lo continuamente. Olhar para Cristo é uma decisão da alma. Olhar para Cristo é um propósito do coração. E de não perder o foco da nossa fé. Como o autor disse, vão vir embaraços, o pecado que de tão perto nos rodeia, para nos tirar da presença de Deus e da sua palavra. A nossa oração, irmãos, que nós não sejamos nem a primeira, nem a segunda e nem a terceira semente da parábola do semeador. Primeira semente que ouviu a palavra, sentiu alegria, mas veio o inimigo e roubou a palavra do seu coração. Quantos estão nessa situação? A segunda semente, aqueles que ouviram a palavra e por algum tempo serviram, mas logo veio as tentações, as provações e aquela semente morreu. E a terceira semente, aquela semente que por um momento cresceu, mas veio as riquezas, veio o dinheiro, veio o status social, veio o orgulho e tirou e arrancou a palavra também daquele coração. Que nós possamos, em nome de Jesus, irmãos, perseverar no Senhor. A nossa salvação, ela é garantida na graça de Jesus, na soberania de Jesus, mas a ordem para a sua igreja, para cada um de nós, é ter uma vida cristã de perseverança. E por que, irmão Deus, uma vida de perseverança? Em primeiro lugar, porque o mundo nos vê, e o mundo nos checa todos os dias. E se estamos firmados em Cristo, somos julgados, imagine se não estivermos firmes. Por que perseverar? Porque perseverança é uma marca de todo cristão, principalmente dos primeiros cristãos e dos reformadores. E em terceiro, por que perseverar? Porque a vida cristã é um presente. Mas um presente que custou muito caro. Preço de sangue, de um sangue carmesim, de um sangue inocente, derramado na cruz por todos nós. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, não sei como está a sua vida, não sei como está a sua fé, mas quero exortar você pela palavra a não permitir que as situações da sua vida hoje façam você desfalecer no seu ânimo, mas que nós possamos nos lembrar todos os dias da promessa de Jesus em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quero fazer uma oração, depois quero entregar para o pastor Mateus para fazer o encerramento desse tempo, desse culto online, e que Deus possa abençoar você, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu quarto, e faça uma oração a Deus hoje. Senhor, me dê essa graça, me dê essa perseverança, me dê esse entendimento da fé, um pouco mais. Eu não quero retroceder, muito menos apostatar da minha fé. Eu não quero ser um daqueles, alguns, que Paulo diz na sua carta a Timóteo no capítulo 4, que alguns apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, nessa noite, pela Tua palavra. Ó Deus, que olhar para Cristo possa ser o nosso alvo, Senhor, permanente, como fala o cantor sacro, ó Deus, olhando para Cristo, o grande autor e consumador da nossa fé. O Cristo que é o início e o fim de toda a fé.
possa ser continuamente o nosso olhar, a nossa perspectiva, o nosso maior propósito, o nosso maior desejo. Ó Pai, que nessa noite, Pai, todos nós possamos entender que o que vivemos, ó Pai, não é uma aventura religiosa, mas uma carreira que precisa ser sólida no Senhor, que precisa ser, ó Deus, cheia da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor e do Teu poder, para testemunharmos ao mundo, Senhor, mesmo sendo pecadores, a grandeza do Teu nome e do Teu Evangelho em nós. Por isso, ó Pai, fortaleça os joelhos trementes, ó Deus, fortaleça os braços, ó Deus, que estão, ó Pai, atrofiados na fé, e dá-nos, ó Deus, um coração renovado. Pai, entendemos que esse tempo também é um tempo propício para o Teu Espírito agir e para a Tua igreja perseverar no Senhor. É o que nós Te pedimos, ó Pai, guarda a Tua igreja, guarda os Teus filhos, ó Pai, em todo esse mundo, ó Deus, e aqueles que estão, ó Pai, no nome de Jesus, entendendo essa palavra, possam assumir, ó Pai, uma postura diferente nessa noite, perseverar, e assim como Paulo, guardar a fé, combater o bom combate e acabar a sua carreira. É o que nós Te pedimos, ó Pai, no doce nome de Jesus. Amém e graças a Deus.